Boa noite. Como é bom estarmos aqui e como é bom nos libertarmos desse incômodo. Eu não sei se vocês sentem o que eu sinto, mas eu estava ali desesperado, querendo sair lá para a parte de fora, arrancar essa máscara, jogar ela para o lado e cantar com toda a força. Mas, irmãos, esse é um tempo de desafio, é um tempo de refletirmos a respeito daquilo que nós podemos aprender em meio às adversidades e os desafios desse momento grave. Quero, primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade, o privilégio que Ele me concede de poder estar com vocês aqui, dividindo essa responsabilidade, de ouvirmos a sua voz, através da sua palavra. E cada um de vocês que estão aqui no auditório, dividem comigo essa responsabilidade, porque nós estamos aqui, juntos, escrevemos e escreveremos mais esta página ímpar de nossas vidas, que não retornará jamais. Em momento algum viveremos esse. Então, vivamo-lo da melhor maneira possível. E apliquemo-nos a estarmos atentos, a ouvirmos a voz de Deus, tão somente a voz de Deus, para que possamos entender o seu recado, o seu intento, o seu anseio para esta noite. Quero agradecer também ao pastor da igreja, pastor Enete, pastor Joelso Barreto, a oportunidade também de estarmos aqui. E quero dizer também a todos que nos assistem pela rede, que o desejo desta igreja e do nosso coração é que você seja alcançado com a mensagem do Evangelho nesta noite, e que, se possível, essa mensagem penetre no profundo do seu coração, provocando mudanças, provocando melhorias, provocando agregamento de valores espirituais. Amém? Vamos, irmãos, aproveitar o nosso tempo, sem mais delongas. Confesso que esta semana nós estávamos preocupados o que falar, onde falar, qual texto. Eu confesso, irmãos, que é uma batalha tremenda. Tiago me ligou, antes ainda de escolher as músicas, no início da semana, mais ou menos, para o meado da semana, e eu confesso que ele me perguntou qual seria o tema da mensagem, e eu, sinceramente, de coração aberto, respondo para vocês, eu não sabia. No meio da semana eu não sabia, e eu já sabia que estaria, se Deus permitisse, aqui, a esta hora com vocês. Mas, irmãos queridos, vocês que nos assistem, vocês que nos ouvem, é uma batalha tremenda. A gente trava uma batalha. Entender os desígnios de Deus é muito difícil para nós, seres humanos falíveis. Mas eu dei uma palavra para Tiago, e ele se lembra bem disso, e não me deixará desapontado. Eu disse que Deus se incumbirá de direcionar tudo que estará sendo feito nesta ocasião. E assim foi, Tiago. Até o versículo, as músicas, tudo concatena na direção única da pessoa de Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar. E eu quero que vocês, se puderem e quiserem abrir a Bíblia de vocês, nós teremos o texto, com certeza, projetado ali. Abram suas Bíblias na carta de Tiago. Tiago, irmão de Jesus, que escreveu essa carta aos cristãos daquela ocasião, mais ou menos 49 depois de Cristo, no início da era cristã. Tiago, irmão de Jesus, ele escreve
no capítulo 4, os primeiros 10 versículos, eu confesso aos irmãos que essa semana eu me debatia muito com o tema que queríamos estudar, por isso eu não conseguia. E a gente fica numa luta tremenda, e só a misericórdia de Deus para a gente conseguir entender um pouquinho que seja do que Deus quer falar. E eu me debatia, e eu confesso que é uma luta, irmãos. Orem por nós, orem por quem prega, orem por quem dirige, por quem lidera, é um desafio muito grande. Nós somos tão falíveis quanto vocês, somos tão vulneráveis quanto vocês. Precisamos de apoio, precisamos de cobertura, de oração, de apreço, de carinho, para que possamos prosseguir. Tiago, capítulo 4, versos de 1 a 10, olha o que diz o texto. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. E por último, verso 10, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Vocês cantaram o quê? Agora há pouco? Tiago está olhando para mim, não precisa falar mais nada, né, Tiago? Falei para o Tiago, deixa Deus trabalhar. Nós somos meros instrumentos, irmãos. Eu confesso a vocês que eu fiquei angustiado. Essa semana foi uma semana de angústia. É um momento em que nós ficamos abalados, porque nós não queremos vir aqui simplesmente cumprir mais um compromisso, pegar um texto da Bíblia, ler e dizer para vocês, ó, isso aqui é a porção que Deus tem para vocês nessa noite. Mas nós precisamos entender e atentar que quem comanda toda essa realidade espiritual não sou eu, não é Tiago, não é o pastor Enete, não somos nós que estamos aqui, não são aqueles que porventura estão nos assistindo em suas casas, mas quem comanda isso é Deus. Irmãos, queridos, nós precisamos abrir os nossos olhos do entendimento, os nossos olhos espirituais, para entendermos o que este texto quer dizer para nós nesta noite. Tiago, escritor, irmão de Jesus, ele no princípio da sua carta, ele estava extremamente preocupado com a religião genuína. Na verdade, se vocês forem ler e estudar esta pequenina carta, vocês entenderão do que nós estamos falando. Havia uma preocupação extrema e uma orientação divina para esses princípios. Nada do que aqui está escrito foi escrito por acaso, irmãos.
Ele escrevia em 49 depois de Cristo para os cristãos do princípio do cristianismo, da era cristã. Mas ele escrevia também pensando neste momento, dia 30 de maio de 2021, precisamente às 19h25. Sabe por quê? Porque Tiago também, ao escrever, ele tinha uma convicção. Ele não sabia aonde chegaria, mas ele tinha uma convicção. Isso aqui está sob a direção do Todo-Poderoso Deus. E é por esse motivo que nós abrimos a palavra, cremos nessa palavra e explanamos essa palavra, dividimos a responsabilidade juntos. Irmãos, queridos, seguindo aí, eu botei um tema que talvez você possa ter uma dualidade de entendimento, e eu botei atitudes para ser um vitorioso. Em tempos que se fala muito de vida vitoriosa, com uma conotação talvez um pouco, vamos dizer assim, errônea, não quero julgar ninguém, não queremos, mas quando se fala de vida vitoriosa na atualidade, se fala exatamente de indivíduos bem-sucedidos em suas empresas, indivíduos que têm grandes fortunas, indivíduos que são prósperos financeiramente, mas na verdade vocês vão entender ao longo dessa reflexão nossa que faremos juntos, que não é bem essa conotação que nós queremos dar nesta noite. E eu quero chamar a atenção de vocês. A gente vê que logo no início, o autor coloca, e ele faz um questionamento, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Eu quero crer que Tiago escrevia isso daqui muito mais além da mera igreja. Ele ia muito mais além do nosso entendimento, do nosso discernimento. Nós vivemos um momento crítico da humanidade, em que as guerras e as pelejas se travam a todos os instantes, em todas as áreas, em todas as dimensões do nosso planeta, em todos os sentidos. Por mais que vocês deem velocidade ao pensamento de vocês, vocês entenderão que nós não conseguimos dimensionar a guerra que nós estamos vivendo. Principalmente aquelas que são silenciosas, que são travadas lá, no mundo das trevas, na escuridão, nas sombras. E essa, muitas das vezes, nós não temos dimensão, entendimento, proporção de nada, nem ao menos sabemos como que elas estão sendo travadas. Isso, para mim, é o que mais me preocupa. Porque nós não sabemos de qual inimigo nós temos que nos defender. Vivemos um período de pandemia. Sabemos que temos um vírus. Sabemos que temos que cumprir protocolos. Alguém já viu o vírus da Covid-19 aí? Pessoalmente? Eu não vi, não. Mas ele existe. Mas nós sabemos que precisamos usar máscaras, precisamos ter higiene, precisamos evitar aglomerações, precisamos ter distanciamento, precisamos cumprir os protocolos recomendados. Mas, queridos, existem algumas coisas que nós não temos como nos defender e não sabemos nem como nos defenderemos delas. Para essas coisas, nós precisamos atentar para esses detalhes que nós elencamos como atitudes para ser um vitorioso. Estamos falando também nesse mês de família, já encerrando hoje
E podemos incluir as nossas famílias nesse contexto da reflexão desta noite. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós temos famílias fortes, nós temos sociedades fortes. Quando nós temos famílias fortes, nós temos igrejas fortes. Quando nós temos famílias fortalecidas, nós temos valores morais, éticos, espirituais consolidados, tripé de fortalecimento de um povo. Precisamos atentar para isso nas nossas famílias também. Que isso sirva de despertamento e exortação nessas áreas também da nossa família. E eu queria o primeiro ponto que nós vamos observar aqui, está no verso 7, se você quiser conferir, do texto que você leu. E eu coloquei como submeter-se a Deus. Irmãos, vocês que nos assistem também, submeter-se a Deus é muito fácil. A gente fala o nome de Deus, né? Vai com Deus. Se Deus quiser, Deus vai fazer. Deus está no controle. Deus é bom o tempo todo. Deus é maravilhoso. Deus é bondoso. Deus é amor. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa, tudo isso é muito bom. Mas apenas tudo isso não basta. Ou nós submetemos-nos a Deus, ou nós abrimos mão daquilo que, na verdade, precisamos abrir. Nós acabamos de cantar aqui. Parece não, com certeza, essas músicas foram escolhidas sob a orientação do Espírito Santo de Deus. A música diz que neste lugar, ele reconhece o quê? Que ele é real. E que há necessidade de quê? De mudança. Irmãos, deixa eu repetir aqui um pensamento que eu aprendi num discurso que eu fiz há anos atrás, fora daqui, do estado. Um professor, um dos melhores professores do curso, disse assim: a ordem do progresso é mudança. Quem não muda a si próprio, não muda coisa alguma. Se eu não quiser mudar, eu não consigo me submeter. Deus quer que você se submeta a Ele, mudando a si próprio. Eu falei aqui no domingo passado, falei hoje pela manhã, vou repetir porque nem todos estavam aqui. Quem está me assistindo não ouviu, talvez não. Eu tenho pedido a Deus para Ele me ajudar a melhorar. Não tem aquela música? Me ajuda a melhorar? Me ajuda a melhorar. Minha oração diante de Deus: Senhor, me ajuda a melhorar, porque eu me reconheço dependente de melhora. Quando nós nos submetemos a Deus, nós partimos desse princípio, que eu preciso melhorar. Mas melhorar como? Irmãos, segundo ponto, são 7. Ele, na parte B do verso 7, ele diz o seguinte: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, a Bíblia diz que o diabo anda, o quê? Bramando ao derredor, buscando a quem possa tragar. E não existe nenhum de nós, nem eu, nem você, nenhum de nós aqui, que tenha a capacidade imunológica defensiva de resistir a isso aqui, se você não tiver calcado na submissão da soberania de Deus. Ou você se submete a Deus e resiste ao diabo, ou você vai perder a batalha de resistência. Porque o preço foi pago. Quem pagou foi Jesus. Nós cantamos isso aqui agora há pouco. Mas quem tem que resistir ao diabo somos nós.
Em nenhum lugar da Bíblia vocês vão ler, nem ouvir falar que Jesus teria que resistir o diabo por nós. Ele foi moído pelas nossas transgressões, Isaías fala disso, ele foi dilacerado pelos nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas a resistência precisa ser minha e sua, individualmente. Ou até, quem sabe, coletivamente. Sabe por quê? Porque às vezes nós precisamos compartilhar alguma coisa com alguém de confiança e abrir o coração e dizer: fulano, eu preciso de ajuda. Porque tem gente que se fecha e acha que pode resistir totalmente sozinho. Peça ajuda a Deus. Se você tem um ombro amigo, alguém de íntima confiança, chame ele para perto, divida com ele o peso daquilo que você precisa resistir, mas não abra mão, não abra retaguarda de ser resistente. O terceiro ponto está no verso 8, diz o seguinte: chegai-vos a Deus. De que forma você tem chegado a Deus? Olha a causa e efeito. Você resiste ao diabo, mas você precisa, além da submissão, chegar-se a Deus. Chegar-se a Deus, cumprir os propósitos de Deus. Se eu me humilhar diante de quê? Do teu altar, e fazer o quê? E sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Nós precisamos atentar para isso. Aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Deus. Irmãos, uma das coisas que mais tem acontecido na atualidade são pessoas vivendo distanciamento de Deus, por conta de alguns fatores que nós elencaremos um pouquinho mais à frente no fechamento dessa reflexão. Eu quero ser o máximo sucinto possível. O verso 8, a parte B, diz o seguinte: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Limpai as mãos. Vocês sabem o que é isso. Através das nossas mãos, nós promovemos, nós movimentamos coisas terríveis para a nossa própria vida, para a nossa própria existência. Muitas coisas, queridos, vêm até nós exatamente por causa disso daqui, ó, mãos. Quantas vezes apenas com um toque desse dedo aqui, eu consigo trazer coisas trágicas para dentro da minha casa? Nós estamos falando de família. Às vezes um simples toque, com apenas um dos dedos da minha mão direita, eu consigo acessar para dentro da minha casa fluidos trágicos, catastróficos, danosos, quiçá até irreversíveis, por causa exatamente de eu não limpar as minhas mãos. Eu quero crer que não tenhamos ninguém aqui com as mãos sujas. Eu quero crer que as nossas mãos têm procurado, até porque é um momento de muita limpeza, de muita higiene, nós lavamos a mão. Você me perdoe, eu sempre tive o hábito de lavar as mãos, muitas vezes durante o dia. Pandemia, para mim, não foi problema com essa questão de lavar as mãos. O único problema da pandemia que eu tenho é evitar a aglomeração, manter o distanciamento, porque eu geralmente lido com muitas pessoas e gosto de conversar, estar perto, junto. Não estou podendo com facilidade, mas a tal da máscara, para mim, foi o pior de todos. Por isso que eu reclamei. Irmãos, até para louvar a Deus, nós estamos sendo afligidos. A máscara nos aflige. Eu não sei se vocês conseguem cantar naturalmente. Me perdoem a franqueza. Eu me sinto mal. Parece que eu estou sendo impedido por uma força terrível de não cantar, de não louvar. Me perdoem.
Eu não estou dizendo aqui que isso é do diabo, que não é nada disso. Eu estou dizendo que parece que algo, mas com isso eu tiro lições. Com isso eu aprendo que eu preciso limpar as mãos. Para tirar a máscara, eu preciso saber tirar também. Tem gente que enfia a mão assim, né? Tira a máscara. Papai é campeão. Eu não sei para que serve aquela máscara dele, não. Eu não sei como que ele faz para tirar aquela máscara. Eu fico observando, eu fico impressionado. Só Jesus mesmo. Porque nem vacina resolve. Mas, irmãos, é verdade. A máscara nos incomoda. Que coisa horrível, irmãos. Por que nós estamos usando máscaras? Respondam para vocês. Mas isso aí são aprendizados, nós precisamos aprender. Aprender com esses detalhes. Seguindo, em quinto lugar, purificai o vosso coração. Irmãos, de onde vêm as vossas guerras e as vossas pelejas? Daqui de dentro, ó. Sabe por quê? Porque nós não temos olhado aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus, com amor. E se Deus é amor, e eu creio nisso piamente, e Ele nos criou a sua imagem e semelhança, imagine a tristeza do coração de Deus olhar para nós e ver a forma que nós tomamos. Irmãos, nós tomamos uma forma horrenda, em que nós não temos mais sensibilidade com as pessoas. Nas mínimas coisas nós não temos paciência. Às vezes dentro de nossas casas, nós não temos paciência. Nós somos arrogantes, ignorantes, grosseiros, agressivos, violentos. No dia a dia da vida secular, nós incitamos a violência de um contra o outro. Há pessoas que instigam a violência, irmãos. Pessoas que, na verdade, deveriam defender a paz, incentivam a violência. A que ponto chegamos? Eu quero chamar a atenção de vocês para uma reflexão. Nós precisamos melhorar. Eu preciso melhorar. Não há tolerância. O trânsito é um reflexo. As pessoas, se um para o carro na frente, demora um pouquinho para sair, o de trás já está xingando ele, já está buzinando, já está fazendo coisas horríveis. O pensamento, às vezes ele nem falou, mas no pensamento ele já começou a pecar. Não há tolerância, irmãos. Não há amor. Nas mínimas coisas, nós mediremos as maiores coisas. Purificai os vossos corações. Agora vem a parte aparentemente pesada. Senti as vossas misérias e lamentai. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Que isso? Que negócio doido é esse? Irmãos, isso não é doido, não. A gente estava falando, né? Faça isso, faça aquilo, Deus vai te abençoar, humilhe-se, né? Faz isso. Irmãos, continua. Só que Tiago, ele inspirado por Deus, ele fala o seguinte: nós precisamos sentir as nossas misérias. Eu nunca vi um tempo de tanta reflexão para mim, como tem sido esse tempo de pandemia. Tem dias que eu estou igual pipa voada, sinceramente, extremamente confuso. Eu confesso a vocês, eu não falo isso lá em casa não, até para não dar fluido. Tem dias que eu estou extremamente confuso, até mesmo um tanto deprimido. Essa semana eu estive em Campos Goytacazes, e nós temos uma amizade que nós fizemos lá. Eu comentei isso pela manhã, e quero compartilhar com a igreja. Eu falei com o Márcio. Esse cara, nós conhecemos ele através de questões de bicicleta, de bike. Ele tem uma loja boa lá, e nós conhecemos esse cara por intermédio de uma outra pessoa que Deus usou numa loja de rolamentos. Mandamos um WhatsApp, ele respondeu a gente de uma forma maravilhosa, tratou a gente com muito carinho, com muito amor. O cara nunca me viu, gente.
e começou a nos ajudar muito nisso, porque a gente está começando, a gente não conhece o mercado direito. E eu descobri, depois de uma certa conversa, que esse cara é um servo de Deus, e que ele está passando por um problema difícil com uma outra família de amigos, em que esta semana agora, a esposa de 28 anos desse querido irmão Jessé, que ele convidou a um culto com 13 anos de idade, se converteu, ele está com 30 anos. A esposa do Jessé faleceu de Covid, 28 anos. A família está passando por um momento terrível, e ele, irmãos, teve que ir para a casa do Jessé, ficar com o Jessé doente em casa, sem saber o que ia acontecer com ele também. Olha só, irmãos, que coisa, que desafio. Uma criança de 20 dias de nascido, filha do Jessé, teve que ficar com cuidados especiais, mais o outro filhinho de 7 anos, se não me falha a memória, e o Márcio lá com o Jessé, dormindo com o Jessé, apoiando o Jessé, até o Jessé romper os sintomas da Covid-19. Imagine o tamanho do problema. E eu assumi com ele que esta noite eu estaria compartilhando isso com vocês, pedindo a vocês que orem, intercedam pela família do Jessé. Eu já estou fazendo isso desde o dia que eu soube do ocorrido. Só que eu queria compartilhar com a igreja, que eu falei, Márcio, eu confio muito na intercessão da igreja, e eu quero pedir à igreja que interceda por essa família, porque são amigos seus, são amigos nossos, são irmãos em Cristo seu, são irmãos em Cristo nossos, que estão passando por um momento muito difícil. Mas, irmãos, não só são eles, não são só eles, tem muitas pessoas sofrendo, tem muitas pessoas passando por momentos difíceis, tem muitas famílias de irmãos nossos, de amigos nossos, chorando o luto da perda. E que momento cruel, irmãos, momento em que nós não podemos nos despedir, momento em que nós não podemos nos aproximar, no momento que nós não podemos dar consolo, que nós não podemos dar conforto, não podemos estender a mão, está lá. O Márcio venceu os obstáculos, ele inclusive está manifestando alguns sintomas, foi fazer o teste e me disse com alegria, ele não deu positivo. Ele disse que é obra de Deus, porque ele está em contato direto com o Jessé desde o problema do episódio da morte da sua esposa. E o teste deu negativo. Glória a Deus. Orem, irmãos, pela família do Jessé. Orem por aqueles que vocês conhecem, irmãos nossos que estão passando por problemas difíceis, que estão com problemas de doenças também, que não são o Covid, mas que estão acometidos de sofrimento, de peleja. Orem, apoiem, mandem uma mensagem. Se você não pode visitar, porque não é indicado a visita por questão de baixa imunidade, manda uma mensagem, procura descobrir quem é que está no contexto da igreja, da sua vizinhança, da sociedade que está precisando. Ore por essa pessoa, busque, faça com que sentir as vossas misérias e lamentar e chorar, e converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Sabe por quê? Eu entendo que Eclesiastes, Salomão escrevendo em Eclesiastes capítulo 7, verso 1 e 2, eu entendo que Salomão disse assim, melhor ir numa casa onde há um funeral, do que numa casa onde há festa. Eu entendo. Salomão falava isso, sabe por quê, gente? Porque quando a gente vai num funeral, quando a gente vai num culto fúnebre, a gente fica lá pensando, meu Deus, eu fui vários cultos, a vários funerais do ano passado para cá, e que tristeza no coração. Mas, ao mesmo tempo, que profunda oportunidade de reflexão do que eu sou, do que eu verdadeiramente sou e do que eu preciso ser. Nós precisamos atentar para isso. É isso que a palavra está dizendo. Na festa a gente não pensa nisso. Pensa, irmãos? Na festa a gente só quer beber, comer, às vezes até extrapola o limite do nosso apetite, e fazemos um depósito compulsório para o futuro incerto de uma saúde debilitada. Mas lá no funeral, nem vontade de comer dá. Alguém tem vontade de comer em funeral? Eu não tenho.
Funeral não dá vontade de comer, não. E nem de beber, eu nunca tive. Porque lá é momento de reflexão. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Estou caminhando para o final. O verso 10 para fechar. Se eu me humilhar. Essa característica é indispensável a quem quer realmente ser um vitorioso. Mas como ser vitorioso se humilhando, lamentando, sentindo as desgraças que nós somos? É assim que Deus nos quer. O escritor dizia que quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Quando eu estou fraco. Irmãos, o mundo está dando um referencial totalmente diferente. A gente tem vivido isso. E eu quero concluir dizendo para vocês o seguinte: nós estamos vivendo dias extremamente difíceis e desafiadores, mas eu quero também fazer um apelo a vocês. Aprendam com este momento. Procurem tirar lições. Tem gente brincando com fogo. Tem muita gente achando que esse momento é um momento que é como qualquer outro. Como foi aquela no início da segunda década do século passado. Vamos caminhando, está tudo muito bom, vamos viver regaladamente, aproveitar os nossos dias, porque a pandemia vai passar. Mas não é bem assim. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Vocês já observaram, e eu tenho atentado muito para isso, o quanto tem se investido contra a pessoa de Jesus? O quanto tem se investido contra os lares cristãos? O quanto tem se investido contra a igreja de Cristo? O quanto tem se investido para causar confusão nas mentes das pessoas, no sentido de que a gente descreia que Jesus é realmente aquilo que Ele é? Insinuações das mais absurdas que têm surgido no mundo da telecomunicação, não só no nosso país, mas em outros países do mundo, ridicularizando a pessoa de Cristo, levando a pessoa de Cristo ao léu da humilhação e da depravação moral. Já pararam para observar? Irmãos, tem um fundamento espiritual por trás de tudo isso. Há um intento do mal, do mundo das trevas, para ridicularizar a pessoa de Jesus e compará-lo a determinadas coisas depravadas que, na verdade, jamais nós aceitaremos. Mas isso é o intento do inimigo de nossas almas, que pertinaz trabalha todos os dias para enfraquecer a nossa fé e para colocar em xeque a pessoa de Jesus. Estou partindo para o final de fato. Lucas capítulo 12, verso 56. Eu entendo o que Jesus disse nesse contexto. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? Olha, irmão, Jesus estava falando lá para os seus discípulos, mas Ele está falando hoje para nós. Esse tempo, irmão, sabe o que está acontecendo? Nós precisamos atentar, porque esse tempo é o tempo em que o anticristo está se estabelecendo para tirar de cena a figura de Jesus. Vocês já pararam para pensar? Já pararam para pensar nisso? Ele tem trabalhado, irmãos. Ele tem trabalhado, ele está ridicularizando, ele está investindo em tudo que é possível. Todas as ferramentas estão a serviço do mal. Quase na inteireza, com raríssimas exceções, visando denegrir a imagem
de Jesus, dizendo que Jesus na verdade é aquilo, dizendo que na verdade Jesus pactua com aquilo, e vocês sabem muito bem do que nós estamos falando. Jesus é conivente, Jesus é isso, Jesus é aquilo, para ridicularizar, banalizar o nome de Cristo. Nós precisamos atentar para isso. Irmãos, o berço do protestantismo, vocês sabem onde é? A Europa. A Europa está desviando-se dos valores das verdades e do Evangelho. Toda a Europa, o berço do protestantismo. Irmãos, a América do Norte, que por conseguinte foi evangelizada pela Europa, em grande parte, entrou numa história de relativismo religioso incomum. A América do Norte está perdida no relativismo. Já pararam para pensar o que é isso? Irmãos, a América do Sul está afundada no liberalismo e no sincretismo religioso. Irmãos, o Oriente, afundados no islamismo, no hinduísmo, no budismo. Nós temos mais de 1 bilhão de seguidores fiéis só no islamismo. Vocês já pararam para pensar o que é isso? Irmãos, nós estamos num tempo de apostasia. Estamos chegando a um tempo em que a igreja de Cristo ela vai ser selecionada. Nós estamos sendo acuados. Esse tempo vai ser terrível. Daqui por diante as coisas vão agravando, que só resistirão aqueles que verdadeiramente são lavados. São lavados no sangue do Cordeiro. Vínhamos agora rápido para a igreja, conversando, e a gente conversa muito sobre essas coisas. Jamais alguém será o mesmo se passar pela cruz de Cristo. Jamais, irmãos. E é a cruz de Cristo que nos dá a capacidade para resistirmos os dias maus. É o sangue do Cordeiro é que vai te dar suporte, vai te dar imunidade, resiliência para enfrentar os dias maus, porque os dias são maus. Estamos chegando a um tempo de apostasia tal, irmãos, em que isso daqui, que nós cremos, e eu pretendo nunca negar a minha fé, seremos desafiados a dizermos que isso daqui é a maior mentira já pregada na face da terra. Eu quero crer que nenhum de nós aqui, e nenhum daqueles que estão porventura assistindo e ouvindo essa reflexão, seja encontrado inapto, convicto de que essa é a palavra de Deus, apesar de ser um livro fechado, aparentemente normal, mas aberto ao poder de Deus, através de Jesus, para a salvação de todo aquele que crê. Que assim seja. Eu quero crer que não tenha ninguém aqui nesta noite que não se apossou, não se apropriou gratuitamente dessa bênção, dessa graça, salvação, por meio de Cristo Jesus. Se porventura você não fez a sua decisão, procure fazê-lo. Nós não queremos persuadir você a vir para esta igreja, não, porque na verdade a igreja de Cristo, ela é única,
Não se decepcione com as pessoas. Porque fulano é da igreja, mas ele faz um monte de coisa errada. Irmãos, queridos, nós precisamos olhar para Jesus. É autor e consumador da fé. E eu não me baseio em nenhum outro para balizar as minhas atitudes e decisões. O meu balizamento, o meu referencial é Cristo. É nele que eu preciso confiar. É Ele que nos levará para a eternidade, nenhum outro. Nenhum outro. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos oriente. Que Deus nos desperte. Que possamos viver aqui. Não é errado, irmãos, você aproveitar, você ter as coisas, mas procure ter de acordo com a providência de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Creia nisso. Deus nos abençoe, que nós tenhamos todos uma semana de reflexão profunda, esperando de Deus a cada dia a sua porção, e haja o que houver, aconteça o que acontecer, permaneçamos firmes e procuremos buscar aqueles requisitos para uma vida vitoriosa, em nome de Jesus. Muito obrigado.